Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus. Autor, Esdras Mar. Título da semana 4, O Evangelho de Paulo. Sábado. Ler com oração, Romanos capítulo 16, versículos 25 e 26, parte B. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, para a obediência por fé entre todas as nações. Valorizar e praticar. Hoje continuaremos a ver este versículo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2,8. Esse versículo fala da ressurreição do Senhor, da sua natureza divina. Louvamos ao Senhor, pois Cristo ressuscitou. Aleluia! Conforme lemos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos capítulo 2, versículo 24. E ainda, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Versículo 27. Deus Pai não permitiu que seu santo, seu Filho, visse corrupção. A vida de ressurreição do Senhor é incorruptível. Nada pode corrompê-la, pois nela está a incorruptibilidade. Ainda sobre a ressurreição lemos: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. E, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versículo 20. Parece tão simples, mas esse é o Evangelho puro. Ele trata da encarnação, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E é esse Evangelho que devemos pregar às pessoas, mostrando que Deus as ama e quer perdoar seus pecados, que Cristo morreu por seus pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje, ao crer nele, recebemos a vida divina. Que maravilha! Além de ressuscitado dentre os mortos, Jesus Cristo também é o descendente de Davi. 2 Timóteo 2,8. Isso se refere à sua humanidade. Jesus é filho de Davi, conforme registrado no Evangelho de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, capítulo 1, versículo 1. Esses versículos demonstram claramente a humanidade de Cristo. Em todo o Antigo Testamento foi profetizado que Jesus viria da descendência de Davi. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? João capítulo 7, versículo 42. Vejamos agora o termo meu evangelho em 2 Timóteo 2,8. Em outra passagem, na Epístola aos Romanos, a expressão meu evangelho também é usada por Paulo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, capítulo 2, versículo 16. Paulo foi muito ousado ao afirmar que Deus iria julgar os homens, tomando o evangelho de Paulo como referência, como critério. Ele tinha a convicção de que seu evangelho era o evangelho de Deus. Que possamos também ter tal convicção. Aproveitemos bem o tempo que temos para nos aprofundar na palavra da verdade do evangelho.
A fim de nos fundamentar na palavra, temos os livros maravilhosos da editora Árvore da Vida e o Alimento Diário, uma ferramenta preciosa com porções diárias das verdades fundamentais, além da palavra profética. Existe um equilíbrio em cada dia da leitura do alimento diário, uma mescla da palavra fundamental com a palavra profética. Querido leitor, se você for fiel e ler com atenção e espírito de oração, em pouco tempo terá uma base da palavra fundamental e a luz da palavra profética mostrando-lhe a direção para onde o Senhor deseja conduzi-lo. Vejamos outra porção em que Paulo cita meu evangelho. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Romanos 16, 25 e 26. Esse evangelho traz consigo a revelação do mistério que estava oculto nos tempos eternos. Valorizemos a palavra profética que nos tem sido ministrada hoje, pois é o verdadeiro evangelho. É um bálsamo para nosso espírito e para nossa alma, dando-nos esperança e mostrando a luz do outro lado do túnel. A noite está tenebrosa e escura, não é verdade? Mas a aurora está chegando. A palavra profética é como a estrela da alva, nascendo em nosso espírito como um prenúncio da aurora que se aproxima. Os versículos acima nos mostram que esse meu evangelho é a pregação de Jesus Cristo, e que o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos se tornou manifesto agora, e dado a conhecer por meio da palavra profética. Hoje já estamos vivendo o livro de Apocalipse. É hora de revelar esse mistério à igreja, a fim de preparar o avião para o pouso. Que possamos vivenciar o tempo de Apocalipse não na época da grande tribulação, mas sim no arrebatamento das primícias e do filho varão, quando poderemos presenciar dos céus, na jornada da parousia do Senhor, todos os eventos que ocorrerão. Paulo também disse que o evangelho anunciado por ele não é segundo o homem, mas ele o recebeu mediante a revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Temos muito temor e tremor diante do Senhor. Toda vez que ministramos as mensagens, passamos o dia orando com peso no coração, porque a pressão é muito grande. Quando o encargo é liberado, ficamos mais aliviados. Mas antes disso, o senso de responsabilidade é enorme, pois não queremos falar nossa palavra, e sim o que Deus quer transmitir para a sua igreja hoje. Ó Senhor Jesus! Então o evangelho para nós anunciado não é segundo o homem. Deus quer que recebamos esse encargo, como também aconteceu com Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11 diz: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Por isso ele podia afirmar que o evangelho da glória do Deus bendito era seu evangelho. Que possamos também fazer esta declaração: este é meu evangelho, o evangelho que eu vivo, que eu expresso, que eu prego, não só com palavras, mas com minha vida. Quando oro pelas pessoas, praticando o posso orar por você, o que sai de mim é este evangelho. Há pouco tempo fui consultar um cardiologista renomado da Unicamp. Durante a consulta, ao fazer os exames, conversamos bastante. Ele demonstrou muita preocupação pela situação atual e demonstrou certo esgotamento físico e emocional. Ao final da consulta, eu lhe perguntei: posso orar por você? Ele respondeu: claro, por favor, eu preciso de oração. Ali gastei alguns minutos orando por ele. Ele agradeceu muito. Hoje, as pessoas estão sobrecarregadas e realmente carentes. Precisamos alcançá-las com o evangelho do qual fomos encarregados. Pergunta de hoje: conforme Romanos capítulo 2, versículo 16, qual será o critério utilizado pelo Senhor Jesus para julgar os segredos dos homens? Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. Do teu falar
faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.